Quando ele sobe suas mangas, ele age com a fé. Ele é o soberano Deus. Há trovões nos seus passos e raios nos seus pés. Ele é o soberano Deus. O Senhor expulsou eles lá do Éden sem brincar, e havia razões pro seu sangue derramar. Ele já está voltando e é melhor acreditar. Ele é o soberano Deus, nosso Deus soberano. Deus, ele sempre reinará nos céus, com poder, sabedoria, amor. Ele é o soberano Deus. Sim, nosso Deus soberano. Deus, ele sempre reinará nos céus, com poder, sabedoria, amor. Ele é o soberano Deus. Tcharararararará, 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 tcharará. Ele falou na escuridão e a luz se criou. Ele é o soberano Deus. Enviou seu filho amado e ele nos salvou. Ele é o soberano Deus. Em São Tomás sua ira ele despejou. Sua graça e amor na cruz ele mostrou. É melhor não esquecer do que ele nos falou. Ele é o soberano Deus, nosso Deus soberano. Deus, ele sempre reinará nos céus, com poder, sabedoria, amor. Ele é o soberano Deus. Sim, nosso Deus soberano. Deus, ele sempre reinará nos céus, com poder, sabedoria, amor. Ele é o soberano Deus. Nosso Deus soberano. Deus, ele sempre reinará nos céus, com poder, sabedoria, amor. Ele é o soberano Deus. Tcharararararará, 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 tcharará. Muito boa noite, você que está acompanhando o programa ao vivo. Estamos chegando ao nosso 50º programa ao vivo, 50. Quando eu tinha 50 anos, acho que foi esse ano que eu fiz 50 anos. Então, muito bem-vindos, agradeço a todos vocês que estão acompanhando o programa ao vivo. Estamos chegando realmente ao programa número 50. Bastante, né? Daqui a 3 programas fazemos um ano no ar. Daqui 2 programas, na verdade, né? O terceiro nós estaremos já comemorando, né? Estamos trabalhando para cada vez melhorar mais. Mande opiniões para que a gente possa aproveitar aqui e fazer um programa novo para vocês. Obrigado a todos vocês que estão já comigo aqui, a Janete Calado que está dando seu boa noite, Júnior Ponço, Alberto Murakami,
Fernando e Michele estão conosco de Maceió, Janete é de Boa Vista, tem vários Boas Vistas, né? Imagino Pernambuco, talvez, não sei, mas enfim. Nosso irmão Roberto Murakami, aqui de Osasco, e nosso irmão Júnior Ponço, que eu também não lembro, eu até lembro, mas eu vou ter que pensar um pouquinho, então não dá muito tempo de pensar também. Você já conhece o nosso programa, sabe que nós temos uma pauta que nós seguimos, e hoje nós não estamos com a pauta completa, mas graças a Deus temos algum conteúdo, sem dúvida, um bom conteúdo. Vamos ter aquecendo o coração com o nosso irmão. Puxa, eu tenho que pensar um pouco. E estou com muita coisa aqui pensando, já me adiantando. Estou sozinho agora, por enquanto o Edinho não chegou. Teve problemas técnicos lá, que é falta de luz, né? Isso acontece, né? Então nós vamos ter nosso irmão Bruno Capato. Vamos ter aquecendo o coração e logo depois também nós vamos ter nossa irmã Sara Capato com Mulheres da Bíblia. Depois vamos ter também como me converti, um novo como me converti, com um irmão que já está no ar, inclusive. E vamos falar sobre libertos em Cristo e vida com propósito. Esse é o nossa pauta. Mas também nós temos um assunto que você já conhece, como nós debatemos sempre um assunto durante a semana. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Gálatas, com o tema Chamados para a Liberdade, né? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Muito bem, eu vou apresentar, para começar, né, vou apresentar então, aquecendo o coração com o nosso irmão Bruno Capato, com vocês. Boa noite, família. Aquecendo o coração dessa noite, a reflexão é: que porta que nós somos? Porta de bênção ou porta de maldição? Aquecendo o coração, com Bruno Capato. Existe um texto que eu já vi alguns irmãos usarem, tem na internet, chama Reunião de Satanás. É pesado, mas ele é bem verdadeiro em certo aspecto, onde Satanás reúne seus anjos e diz: a gente não pode destruir a igreja, não temos esse poder para destruir a igreja, mas a gente consegue se infiltrar nela por meio do pecado das pessoas. Pelos nossos pecados, Satanás consegue entrar no meio da congregação, consegue entrar no meio do nosso casamento. É aí que mora a pergunta: que porta que nós somos? Uma porta de bênção, onde entra coisas boas, entra as obras de Deus, entra o fruto do seu Espírito, entra o nosso amor, entra a nossa misericórdia. Ou somos uma porta de maldição, onde por nós, pelo nosso ego, pela nossa teimosia, às vezes pela nossa maldade no coração, Satanás consegue ter acesso à comunhão e destruir momentos, separar irmãos, dividir congregação. É muito importante a gente refletir, nós todos, me incluo muito nisso, com certeza, que porta que nós somos. Que pensemos, meus irmãos, como estamos vivendo a nossa vida em meio à congregação, especialmente, porque a congregação no Brasil todo e no mundo, com certeza, nunca vai parar de ter ataques de Satanás. Que a gente reflita, meus irmãos, com muito amor, muita misericórdia no coração, que usemos essa reflexão de hoje para ver que porta que nós estamos sendo no nosso dia. Deus abençoe a vida de cada um de nós, de cada irmão. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, pois Ele tem poder para salvar, para ajudar e socorrer e mudar qualquer contexto de nossa vida. Deus abençoe a todos nessa noite. Aquecendo o coração, com Bruno Capato.
Let me tell you about my Savior. Let me tell you about my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd have been. Because he guides me through my journey. Muito bem, esse foi nosso irmão Bruno Capato falando sobre aquecendo o coração. Primeiro dia de inverno hoje, começou o inverno, precisamos aquecer o coração mesmo e provavelmente vamos precisar nos próximos dias, né? Se Deus abençoar esse inverno, tudo correr bem, vamos passar por ele, vamos em frente. Muito bem, enquanto espero o Edinho chegar, ele já está com o vídeo lá, mas não está com o áudio, vai chegar daqui a pouco, já mostrei um pouquinho para vocês e nós vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é chamados para a liberdade. E nós temos várias pessoas já junto conosco aqui, quero agradecer a sua presença conosco. Estevão Santos, que é o que mais não escreveu da onde é, só dando um oi aqui. Estevão, muito obrigado por você estar conosco. Júnior Ponce Santo André, Júnior, eu não consigo pensar e atender o Edinho aqui ao mesmo tempo e ver todas as janelas abertas aqui ao mesmo tempo, então desculpa por não lembrar e não conseguir pensar, na verdade, né? Lúcia Murakami, boa noite, Lúcia. Lucimara. A coisa tá aqui difícil, Edinho, hoje. Não sei se o Edinho tá me ouvindo, mas eu tô ouvindo. Tá certo. Ele tá me ouvindo, então ele já tá lá. O Edinho já tá lá, deixa eu te mostrar. Aqui está o Edinho. Daqui a pouco eu volto. Opa, daqui a pouco ele volta. Ele tá aqui comigo, na verdade, né? Mas, enfim, muito bom. Quem mais está conosco aqui? Doeris Albuquerque, Johnny Vilela também conosco, Jane Calado, como mencionei, Boa Vista Recife, isso aí que eu tinha imaginado, né? Berenice Anizelli também de Londrina, que legal. É bom saber que temos irmãos assim de várias localidades do país junto conosco, né? Fábio Alaman também, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Que legal, outra região, né? Nós temos aqui Sul, nós temos o Nordeste lá, agora temos aqui o Centro-Oeste. E até o Edinho está chegando daqui a pouquinho, dando seu boa noite a todos aqui, mas ele vai voltar. Agora, do Sudeste, Cristina Stevens também conosco, do Rio de Janeiro, de Niterói. Rio de Janeiro, Niterói, estado de Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. E nós estamos chegando ao nosso 50º programa ao vivo. E hoje nós temos o tema Chamados para a Liberdade. Alguns estudos assim nós fizemos na Epístola de Gálatas e eu separei esse aqui como uma forma de demonstração para compartilhar com vocês. Isso serve para a gente entender a palavra, sem dúvida nenhuma, né? E é o que a gente vai fazer através desse capítulo de Gálatas, capítulo 4. Se você não tem uma Bíblia, eu espero que você tenha uma Bíblia sempre à mão, para que você possa consultar a sua Bíblia. E porque a Bíblia, sabemos, né, a fonte, né, de vida que nós temos. Então eu vou mostrar para você aqui a Bíblia, nesse caso o texto da Bíblia, né? E a leitura aqui é: digo isto, digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Vamos pegar somente esse trecho agora para falar um pouco sobre o nosso tema aqui, que é Chamados para a Liberdade, né, baseado no livro de Gálatas. E vimos então uma parte da leitura. Vamos falar esse ponto de escravos a filhos. Um homem muito rico, ele teve um filho. E como um homem todo muito rico, também muito ocupado, muito atarefado com muitas coisas, e ele tinha que fazer uma longa viagem, ia demorar muito. E o filho contratou para o filho um tutor para cuidar do seu filho, educar o seu filho, ensinar várias coisas para o seu filho enquanto ele estivesse longe. O que eu quero dizer é que enquanto o herdeiro é criança, ele não é diferente do escravo, embora tudo lhe pertença.
enquanto é criança, tem que obedecer àqueles que tomam conta dele, até que um dia ele cresce, quando atinge a idade determinada pelo seu pai, então ele fica livre. É assim, nós sabemos a vida, né? Assim também nós, quando éramos crianças, éramos escravos dos poderes espirituais que governam este mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Cristo, me desculpem, vou repetir, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu de uma mulher e viveu debaixo da lei. Nós conseguimos em algumas figuras aqui ilustrar um pouco do que nós conhecemos até da palavra de Deus. E nós vemos também que para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de podermos ser adotados como filhos de Deus. Algumas referências você pode ver aí. Basicamente a leitura que nós fizemos, né? Então, retomando e fazendo até uma recapitulação e ao mesmo tempo vendo o que nós vimos já na leitura, né? Olhando para a pergunta, qual era a condição de alguém que estava debaixo da lei? Se você prestou atenção na nossa leitura, e ela ainda está aqui, né? Ele fala um pouco da condição de uma pessoa que estava debaixo da lei. Qual era essa condição dessa pessoa que estava debaixo da lei? Mas o capítulo 4, versículo 1 ao 13, basicamente ele diz lá, e aqui na verdade a gente também pode ajudar na resposta. Então era como uma criança, herdeiro do Senhor, mas enquanto criança precisava obedecer o guia. Esse aqui, esse personagem aqui maior do lado, como você pode ver, eu vou tentar... eu ia, na verdade, tentar desenhar aqui, não consegui, mas esse personagem um pouco maior aqui, deixa eu voltar, né? Então, a condição de quem está debaixo da lei. Esse personagem um pouco maior aqui, esse é o guia. Eu estou usando o dedo aqui para escrever, então a letra vai ficar bem legal, bem assim mesmo. Então, esse era o guia. Esse foi contratado ali pelo Senhor para cuidar do filho enquanto ele era filho. Quem é a nossa maturidade e independência do guia, da lei? Até você pode consultar também na sua Bíblia, mas faz de conta que você não tenha, você pode ver mais quando chegou a plenitude do tempo. Nós temos aqui o versículo 4 mais isolado agora, pelo menos mais grifado dessa parte, né? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido mulher, nascido debaixo da lei. Ele também nasceu debaixo da lei, como nós nascemos. Jesus tem então toda semelhança igual a nós, não é? Então, o que é a nossa maturidade e dependência da lei? Nossa maturidade e independência do Velho Testamento está em Cristo. Nós que não nascemos debaixo da lei, já nascemos na liberdade em Cristo. Bom, nós vamos falar então sobre essa questão de estar debaixo da lei, mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Nós vamos para a segunda parte. Quero agradecer então a todos vocês que estão conosco aqui, como Francisca Gonçalves, né, que mora em Boracéia, Bertioga, ali no litoral norte de São Paulo, né? Diogo Souza, também de Cambé, no Paraná. Puxa, olha só, nem sabia que tinha alguém assim de Cambé assistindo ao programa ao vivo. Bom saber sobre você, Diego. Vicente Barbosa também aqui, conversando com o Bruno também aqui, querido, saudade. Sueli do Espírito Santo, né? Ela não é do Espírito Santo, ela está dando boa noite aqui. Não sei de onde é a Sueli mesmo, mas ela não escreveu aqui, porém, obrigado por você estar conosco também. Zéza Alves também está aqui dando seu boa noite. Não esqueçam de dizer de onde vocês são, não esqueçam de compartilhar o programa também. Maria Emídio também dando seu boa noite. Cláudia Regina Silva, a Juliana Mesquita, que legal ver a Juliana aqui também conosco. E Estevam Santos, que é de Campinas, dando também seu boa noite. Muito obrigado por todos vocês estarem junto conosco aqui. Na medida do possível a gente vai falando o nome de outros que vão aparecendo. Tem várias pessoas já aqui mandando recado. Não esqueça de compartilhar, principalmente com os irmãos da sua congregação, para que nós possamos fazer essa reunião virtual, né, de comunhão e estudo, e temos conteúdo também. Nossa pauta agora, nós vamos falar sobre mulheres da Bíblia com Sara Capato. Boa noite, família. Meu nome é Sara Capato e no Mulheres da Bíblia de hoje vamos falar sobre a história da Priscila, que está no livro de Atos. A
Priscila é uma mulher cheia de qualidades. A gente precisa muito falar dela. Uma pessoa que a gente tem que se inspirar, porque tem qualidades maravilhosas que podem ajudar a gente a ser cristãs melhores. E cristãos também, porque são qualidades que qualquer um pode adquirir e se inspirar. A Priscila era uma ótima esposa, até é difícil falar dela sem falar do Áquila, que é o esposo dela, porque eles estavam sempre juntos, eles tinham um casamento exemplar, eles trabalhavam juntos, eles tinham tudo em comum. Então a Priscila era uma pessoa muito parceira, muito amiga. E é difícil, né? Se você é exemplar no casamento, isso significa muita coisa, porque é a pessoa que você mais convive. Eles tinham por profissão confeccionar e montar tenda, a mesma profissão do Paulo, que numa das suas peregrinações eles chegaram a se conhecer, foi instantânea a amizade, eles tinham muita coisa em comum. Eles chegaram a hospedar Paulo e ajudar Paulo de diversas maneiras, e essa amizade perpetuou, tanto que em muitas cartas que Paulo escreve às igrejas, ele saúda a Priscila e o Áquila, porque foram apoiadores e evangelistas, eles estudavam muito, não só abriam a casa, como eles também ensinaram algumas pessoas, em especial Apolo, que eles ensinaram Apolo no bom caminho. Bom, nem preciso falar, é uma pessoa maravilhosa que a gente tem que se inspirar e conhecer melhor a Priscila. E mais do que isso, que a gente consiga refletir que legado nós, como seguidores de Jesus Cristo, estamos deixando para aqueles que virão depois de nós. É um bom exemplo, como o da Priscila, ou é um mau exemplo? A história está sendo feita agora, então que a gente consiga ser pessoas que vão ser lembradas como qualidades, como a gente está falando agora da Priscila, que nosso casamento possa refletir os ensinamentos de Jesus, que a gente consiga emanar a luz para todos aqueles que estão ao nosso redor e aproveitar cada oportunidade para se estreitar laços com os nossos irmãos, ajudar o evangelho a ser espalhado com todo amor. Uma ótima semana para vocês e até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma Mulheres da Bíblia. Muito bem, essa foi Sara Capato com Mulheres da Bíblia. Sempre, toda semana ela traz uma meditação como esta e tem sido muito bom para a gente, né? Se você gosta, dá o seu comentário também, né? Dá o incentivo para a Sara, que eles moram lá na Alemanha, né? E estão com a congregação lá também na Alemanha, mas também nós podemos dar uma força para eles aqui, mesmo que virtualmente. Zéza Alves, aqui da congregação do Tanque, no Rio de Janeiro, está conosco. Também nosso irmão Mark Lima, da Escola da Bíblia, no Ipiranga, aqui em São Paulo. Muito obrigado, Mark, por estar conosco aqui também. Larissa Ferraz, de Campinas, São Bernardo. Ah, Larissa, legal, bom ter você aqui conosco também. Maria Mello, Camila Botário também, de Jundiaí, conosco. Juliana Coutinho e Aparecida Deroc Mosner, de Santa Rita do Passa 4, né? Ela não escreveu aqui, mas acho que eu consigo lembrar algumas pessoas, né? Vera também está conosco e várias pessoas, Vera que é de São João da Boa Vista, escrevendo aqui, que cidade legal aquela, né? Nossa, um sol tão bonito, uma paisagem, um ar e a irmandade lá especial. Muito legal estar lá com vocês, quando a gente pode, a gente chega por aí também, né? Visita de vez em quando, né? Então, quero agradecer a todos vocês que estão conosco no nosso 50º programa, 50 programas no ar. Daqui a 2 programas a gente está
estará fazendo um ano, né? Vamos ver o que a gente vai fazer ainda. Não tenho uma noção, não consegui pensar ainda. Mas se você tiver uma sugestão para a gente, o que fazer, estamos à disposição. Alguma sugestão dos quadros, formato, o que nós podemos fazer para esse próximo ano, pode escrever para nós, que através de várias maneiras, né, você já sabe, tem o nosso portal, também tem a nossa fanpage lá no Facebook, como você pode ver aqui, onde nós publicamos várias coisas e você deve ter nos conhecido. Opa, estamos ao vivo lá, olha. Então manda seu comentário, manda sugestão para que a gente possa fazer um programa cada vez melhor para vocês, então que nós possamos nos ajudar mutuamente, você fazer parte do programa também, isso é muito bom. Hoje nós estamos falando sobre a liberdade em Cristo e nós falamos até esse ponto sobre alguém que teve um filho, contamos até como uma forma de ilustração, que um homem teve um filho e ele precisou se ausentar e contratou um tutor, contratou um professor, e também para cuidar do filho até que o filho tivesse idade suficiente para assumir os negócios do pai. Mas o filho precisava obedecer até então o guia. Vamos continuar na segunda parte falando sobre a lei ou Cristo, né? Debaixo da lei ou em Cristo. Por que Jesus nasceu debaixo das ordenanças do Velho Testamento? Bom, a gente sabe que Jesus ainda nasceu no Velho Testamento, né? Mas ele nasceu naquela situação para nos resgatar. E ele veio dando um novo, né? Por isso que ele não podia ter nascido debaixo do Novo Testamento, né? Ele deu um Novo Testamento para que nós pudéssemos obedecê-lo e conhecê-lo, né? E conhecer melhor a nosso Deus e Pai também. Se a situação fosse boa, não precisava de um resgate, nós sabemos bem disso, né? Se a situação lá do Velho Testamento fosse boa. Mas a situação não estava boa, né? A situação realmente estava bastante ruim. Então Jesus veio para nos resgatar. E continuando, né, nós vimos isso também, boa parte disso nós já vimos na nossa leitura. Quem está debaixo da lei é escravo da lei. Até o próprio livro de Gálatas que nós falamos já fala sobre isso, né? Que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Inclusive ele fala essa palavra, é pesada, mas aqui está uma passagem, então, mas quem está em Cristo é filho. E ele diz em Gálatas capítulo 3, versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A fé é uma característica do Novo Testamento, né? E não é do Velho Testamento, embora que no Velho Testamento também nós tivéssemos a fé desde lá, né? Mas como mais um grão de mostarda do que como nós temos com Jesus. E nós conseguimos ter agora Jesus como Filho de Deus e vindo para nos resgatar dessa situação. Primeiro o judeu, que já estava naquela situação, agora mas nós, nesse caso, nascemos livres, né? Não podemos pensar que nós somos iguais aos judeus, porque nossa condição não é igual à dos judeus. Nós não nos encontramos na mesma situação, porque eles estavam debaixo da lei. Hoje, infelizmente, algumas pessoas vão para debaixo da lei, não entendendo o sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz. Então tem que mudar o conceito, tem que ler a palavra de Deus como nós estamos fazendo aqui. E Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, preste atenção nessa passagem que nós vamos ler novamente, recapitular. E como vocês são filhos, diz aqui Gálatas, Deus enviou o Espírito do seu Filho para nossos corações. O Espírito clama, Pai, querido Pai. Abba, Pai, em outras versões, né? Portanto, vocês já não são mais escravos. Então, eram. Isso ele está falando sobre os judeus, a condição dos judeus. Nós nunca fomos. No caso só do pecado. Nesse caso, nós fomos libertos do pecado. Mas sim, filhos. E desde que vocês são filhos, Deus também os fez herdeiros. Então, como que eu posso dizer? Nossa similaridade com os judeus é essa. Eles eram escravos debaixo da lei. Nós, escravos do pecado. Eles também, é claro, tinham essa situação. Mas nós fomos libertos por Cristo Jesus do pecado. A situação, quando nós conhecemos Jesus, também não é boa. Ele veio também para nos resgatar. Então,
Que tipo de relacionamento o Espírito proporciona entre nós e Deus? Nós vimos no versículo 6 ali de Gálatas capítulo 4, né? Nós somos filhos de Deus e Ele enviou o seu Filho, seu Espírito aos nossos corações, que clama, querido Pai. Então, relacionamento de pai e filho entre nós e Deus. Esse é o tipo de relacionamento que nós temos. Ninguém conseguia, né, assim, ouvir a palavra de Deus, mas quem consegue ouvir a palavra de Deus, quem conseguiu ouvir a palavra de Deus mudou, né, desde aquele tempo já, e teve aquele relacionamento como filho. Ganhamos um status de filhos com Cristo. Não era uma pergunta aí, mas enfim, está como uma pergunta aí, versículo 7, nós já lemos disso. Portanto, vocês já não são mais escravos, mas sim filhos, e desde que vocês são filhos, Deus também os fez herdeiros. Bem, não é uma pergunta agora, mas era uma pergunta, né? Eu que mudei aqui na hora de fazer um novo estudo para apresentar aqui no programa hoje, né? Nós estamos falando então sobre a questão de nós sermos filhos de Deus. E ficamos nesse ponto aqui que nós ganhamos esse novo status como filhos de Deus. Nós vamos agora para a terceira parte, né, o amor que Paulo tinha ali pelos Gálatas e por que ele estava reforçando esse amor que ele tinha por eles, que a situação realmente não estava boa entre eles, ele estava precisando relembrar. A gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco. Enquanto isso, talvez até com o Edinho, né, que está chegando aí daqui a pouco, ele vai talvez pegar essa terceira parte se ele estiver pronto, vamos ver. Mas enfim, vamos ver. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo, ao 50º, acho que é assim que fala, espero que seja assim. O programa 50. E obrigado, Rosana, conosco, de Alvorada, Rio Grande do Sul. Poxa, também dentro de Canoas aqui. Canoas, Camila Ken, também de Canoas conosco. Quem mais está aqui? Várias regiões, né, eu já vi aqui, Edinho, hoje. Eu vi várias regiões do sul, do sudeste, do nordeste. Faltou norte, eu acho. Eu não lembro de ter visto ninguém aqui do norte, né? Que mais aqui? Guanabara, Igreja de Cristo em Campinas, no Guanabara. Estevão Santos está aqui conosco. Que mais? José Reis, de Franca. Pessoas que eu não mencionei ainda, né? Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Conceição Oliveira, que é de, não sei, ela está aqui mandando um beijo para nós, espero para todos os irmãos, é claro. Muito obrigado, Conceição, de estar junto conosco aqui. Olhando um pouco para a nossa pauta hoje, nós vamos falar um pouco sobre a conversão. É um testemunho até de um dos nossos irmãos que está nos assistindo, inclusive, e ele vai contar sobre a sua conversão daqui a pouquinho com vocês. Bom, estamos buscando a liberdade, e essa liberdade ela nos leva a alguns lugares. A liberdade, às vezes a gente pensa que ela é incondicional, mas toda liberdade tem suas condições, toda liberdade tem suas consequências também. E a ideia da gente produzir um site que leve a informação para que as pessoas se coloquem nessa posição de liberdade, isso é muito importante. Talvez seja a suma da importância de nossos encontros aqui, e que a pessoa entenda o que é a liberdade. E que essa liberdade vai trazer consequências maravilhosas. A liberdade também traz responsabilidade. Lembrando que nós estamos falando sobre a dependência química e alcoólica. E a dependência química e alcoólica, a drogadição, ela pode te levar para vários lugares. Se você estiver numa sequência de uso, se estiver com a atividade do uso das drogas, ela pode te levar para 3 lugares. Os 3 Cs que nós chamamos, né? Ela pode te levar para uma casa de recuperação. E esse é o melhor da história. Uma casa de recuperação talvez vai te recuperar, e isso é muito bom. Mas ela pode te levar também para a cadeia. Muitas das pessoas que usavam droga comigo estão presas. Mas ela pode te levar também para o caixão. Daí não tem mais volta. Então, enquanto há vida, há esperança. E a ideia de libertos.com.br é transmitir, empoderar as pessoas com a informação
para que as pessoas sejam libertas. Sejam bem-vindos, inscrevam-se e nós estamos ansiosos para apresentar todo o nosso conteúdo de recuperação para aqueles que estiverem inscritos no site. Olá, João, tudo bem? Primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar participando desse quadro, onde nós compartilhamos o nosso batismo, o nosso nascer de novo. Mas primeiro, quem sou eu, né? Eu sou o Fernando, sou esposo de Michele, pai de Sara e de Levi. Nós moramos aqui em Maceió, estado de Alagoas. E eu queria falar um pouco da minha história, como foi que eu fui apresentado a Cristo. Mais ou menos quando eu tinha 17 anos, e foi nesse período que eu comecei a namorar com minha esposa. Através da família dela, eu fui apresentado a Cristo. E nesse período também um irmão chamado Sérgio Feijó, que morava em Garanhuns, ele estava vindo aqui para Maceió a cada 15 dias para promover um estudo bíblico, um bate-papo bíblico na casa do meu sogro, da minha sogra. Na primeira vez eu fui convidado para participar. Na verdade, o meu interesse era estar mais com Michele, é mais uma oportunidade de estar com minha namorada. Mas foi algo muito impactante para mim, porque eu fui apresentado à palavra de Deus, a Jesus Cristo, de uma maneira que tocou muito no meu coração, no meu ser, e naquele dia eu disse, olha, eu quero aprender mais de Jesus. E esses estudos passaram um certo tempo, até que teve um dia em que, após o estudo, a gente concordando com tudo, entendendo o que a gente precisava fazer, mas até então a gente não tinha tomado uma decisão. Ele fez duas perguntas. A primeira pergunta que ele fez foi, Fernando, você tem o Espírito Santo? E na mesma hora disse, claro, com certeza que eu tenho o Espírito Santo. E aí ele leu o texto em que diz que o Espírito Santo habita naqueles que são arrependidos, eles são batizados em Cristo Jesus. E naquele momento caiu a ficha e disse, nossa, então quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? E a luz acendeu. E logo após ele fez uma outra pergunta. Ele fez, Fernando, você é filho de Deus? Eu disse, claro que eu sou filho de Deus. Aí ele disse, Fernando, todos nós somos criaturas de Deus. Aí mostrou outro texto em que diz que aqueles que são batizados em Cristo são filhos de Deus, se tornam filhos de Deus. Quando nós aceitamos e nos entregamos a Cristo por meio do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. E naquele momento, naquele dia, eu decidi, opa, eu quero ter o Espírito Santo na minha vida, eu quero ser um filho de Deus, eu quero estar na presença do nosso Deus. E mais para frente, eu preferi esperar também Michele entender. E nós, no dia 4 de agosto de 2002, nós nascemos de novo. Nós somos batizados em Cristo Jesus. Então essa é a nossa história. Desde então nós temos tido fidelidade, aprendendo, vivendo em comunhão com os nossos irmãos, nessa caminhada rumo à eternidade, rumo ao céu. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Quero falar de um nome cheio de graça e poder. Quero falar de um nome que a tudo pode vencer. Quero falar de um nome que não há outro igual. Quero falar de um nome que nos faz real. O nome é Jesus Cristo, Senhor e Rei. O nome é Jesus, Santo, Salvador e Deus. O nome é Jesus Cristo, Senhor e Rei. O nome é Jesus, Santo, Salvador e Deus. Em chegando a tristeza, por esse nome lembrar. Em tempos de alegria, nele eu vou esperar. Seja de dia ou de noite, ele é o meu guardião. Sempre carrego esse nome dentro do meu coração. O nome é Jesus Cristo, Senhor e Rei. O nome é Jesus, Santo, Salvador e Deus. O nome é Jesus Cristo,
sua glória e seu amor sem par. Ante sua graça me dobro, só ela pode salvar. Ante sua força me apoio, Pai, jamais vacilar. Eu canto glória a Deus, peço sim, reina Cristo em mim. Eu canto glória a Deus, digo sim, eu sou dele fim. Eu canto glória a Deus, peço sim, reina Cristo em mim. Eu canto glória a Deus, digo sim, eu sou dele fim. Muito bem, hoje nós acabamos de ouvir também um depoimento, né, de conversão e, consequentemente, também a cantata que aconteceu lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nossos irmãos compartilharam com a gente, nosso irmão Lucas Cavalcante, estou pensando hoje, está difícil, compartilhou com a gente para a gente colocar aqui hoje. Ana Mendes está dando boa noite a todos aqui, está conosco assistindo também ao programa. Cristina Santos também conosco. Camila Botaro, Sarinha, minha irmã querida, saudades, opa, saiu. Cristina Santos, de Garanhuns, Pernambuco. Márcia Cruz também conosco, sempre conosco aqui, uma parceira do programa há bastante tempo, né, e que cunhou também a frase que nós usamos constantemente aqui, comunhão a uma tela de distância. Sueli do Espírito Santo é do Rio de Janeiro, na igreja de Comendador Soares, onde evangelista é nosso irmão Messias Braz, também dando seu boa noite aqui. Leila Maria também está conosco. Não esquece de escrever de onde é, para que nós possamos compartilhar aqui com os irmãos. Elisângela também conosco, dando seu boa noite e dizendo que é de Jundiaí. Leila agora escreveu assim, que é de Santíssimo, Rio de Janeiro, muito legal. Roslane Monteiro também, dando paz aqui para todos nós. Muito obrigado por você estar junto conosco. Então nós estamos falando, né, sobre a libertação em Cristo no livro de Gálatas, e nós já vimos várias partes aqui, que nós somos livres em Cristo, e Cristo nos dá um relacionamento. Quando Cristo nos encontrou, na verdade ele já nos encontrou livres da lei, mas presos pelo pecado. E nós vimos que o Paulo, que pregou o evangelho, né, para os Gálatas, ele tinha um relacionamento com eles. Nós vamos começar a falar sobre essa parte agora. E para falar um pouco mais sobre essa parte, o Edinho vai continuar daí, né, Edinho? É isso aí, boa noite a todos. Como eu já ouvi na TV, bem amigo da Igreja de Cristo, ao vivo e definitivo para vocês. É isso aí. Eu tive alguns problemas, hoje eu acho que eu tive muitos problemas até chegar aqui, mas dou graças a Deus porque mais uma vez estamos juntos conversando e acredito que isso é para o nosso crescimento. E eu estava vendo aqui esse texto todo e pensando que Paulo, ele começa a entrar no íntimo dos irmãos aqui, quando ele fala muito sobre a condição que eles eram, que eles estavam, que eles viviam, e aí ele começa a fazer como nós costumamos fazer quando nós queremos que alguém nos ouça, criar uma empatia, alguma coisa do nosso relacionamento. E Paulo começou a demonstrar o amor de Paulo por aquela igreja, a igreja dos Gálatas. E qual era a situação daquele povo? Quem pratica idolatria, em que situação que se encontra? Veja o versículo 8, que ele diz: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por meio da natureza, não são deuses. É a mesma coisa que você está correndo atrás do vento. Você não vai encontrar nada, não vai pegar nada, não vai chegar a lugar nenhum. Eles estavam nessa situação, correndo atrás da idolatria. O que é ídolo? Ídolo é uma imagem de alguma coisa inanimada e geralmente sem poder
que se atribui poder a ela. Então, muitas vezes, as pessoas estão focando em coisas que não são a vontade de Deus. Eles começam a desviar, eles pegam até uma vontade de Deus e fazem assim como Satanás fez, dá uma pequena distorcida naquilo. E essa pequena distorcida traz outros grandes problemas para as pessoas ao redor, principalmente a falta de entendimento correto do que é o certo a se fazer no momento adequado até. E além da circuncisão, veja lá o capítulo 1, versículo 6 a 9, ele vai demonstrando lá no capítulo 1 a situação desses irmãos, o amor que ele tinha, mas qual o outro ritual que eles estavam praticando? Veja o versículo 10 aqui de Efésios capítulo 4, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Aí ele até não está aqui, mas na sequência do estudo, mas ele fala, eu tenho medo, eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então, veja que quando você começa a guardar dias, a guardar datas, a guardar rituais, a falar, olha, eu não vou passar por baixo de escada, eu não vou fazer isso que é mal olhado, aquilo ali é uma coisa que não é correta, eu não posso usar uma roupa com uma dobradura aqui, porque senão vai me dar azar. Tudo isso são ritos e ilusões humanas. Então, muitas vezes, nós devemos nos apegar fielmente à vontade de Deus e somente a isso. E Paulo está buscando fazer isso com esses irmãos da igreja da Galácia, que eles estavam focando em rituais, e ritual é uma espécie de idolatria. Ritual é você criar um poder em algo que não existe. Uma data não tem poder. Por exemplo, atualmente nós estamos falando muito de 11 de setembro. Parece que quando chega esse dia está todo mundo esperando que caia um avião na sua casa e aconteça um grande caos, não só com você, mas com todo mundo. Por quê? Porque 11 de setembro de 2011 aconteceu o avião bater nas Torres Gêmeas. Então é um dia de azar. Não tem nada a ver. Isso são coisas criadas por homens e vão haver mais coisas. Sempre existirão mais coisas. E Paulo estava lidando com essa situação com aquela igreja na Galácia. E ele estava, como eu disse, versículo 11, muito temeroso por causa disso. E aí ele falou, eu temo por vocês. Novamente eu estou lendo o que ele falou, eu temo por vocês e receio que todo o meu trabalho entre vocês não tenha valido nada. Ou seja, ele estava vendo que o trabalho que ele fez estava se tornando inútil porque as pessoas estavam olhando e focalizando em coisas erradas. E veja que Paulo mesmo, ele citou a si próprio para mostrar a eles que o crescimento e a fé e as coisas de Deus, elas não estão contidas em problemas nossos, em coisas que são diretamente a nós, é a todos, afetam a todos. E ele encarava os próprios problemas de saúde até de uma forma confiante, vamos dizer assim. Quando a gente está doente, alguém fala, mas você está tão ruim. Eu falo, não, mas eu poderia estar pior. Então, graças a Deus, eu estou assim ainda. Então, isso é você, às vezes, estar confiante, mesmo numa situação que não seja tão agradável. E Paulo fez isso. Veja o versículo 13 lá, onde ele começa a falar. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora essa minha doença não tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Você veja que ele viu na sua própria doença uma situação para que ele pudesse levar a eles o evangelho. Ele deixa bem claro que ele usou algo duro, talvez, para todos nós. Quando você está doente, você às vezes não quer nem conversar muito com as pessoas, e ele utilizou isso e falou, como vocês sabem, foi por causa de uma doença que eu fui e preguei o evangelho a vocês. Então veja que, às vezes a gente fala, não, eu estou doente, não dá, mas justamente Paulo fez o contrário.
Ele utilizou disso para que a palavra fosse pregada e chegasse e tivesse uma igreja na Galácia. E aí ele mostra, já no versículo 14, que a doença foi uma provação para ele e para aqueles irmãos. E aí ele fala, vocês não me trataram com desprezo, vocês não me trataram com desdém, vocês me trataram bem, né? Ao contrário, me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, vocês me receberam com amor. E provavelmente quando ele está falando com essa igreja aqui, ele está falando com pessoas com as quais ele ama. Ele tem um relacionamento assim muito forte, porque neste relacionamento ele estava feliz. E o que é que tinha mudado no relacionamento daquela época, quando ele pregou o evangelho a eles, para esse momento agora que ele está escrevendo essa carta para essa igreja? O que aconteceu com eles? Então veja aqui, ó, no versículo 15, vamos ler do 15 até o 18, ele diz assim, vocês estavam tão felizes, o que foi que aconteceu? Eu posso afirmar que se fosse possível, vocês teriam tirado seus próprios olhos para dar para mim. Por acaso me tornei inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Essas pessoas que querem que vocês obedeçam à lei, e bem que tentam convencê-los, mas não é para o bem de vocês. Elas querem convencê-los a se afastar de mim, para que vocês não se virem somente, para que vocês se virem somente para elas. É sempre bom ter um grande interesse por alguém, desde que seja para o bem e não apenas quando eu estou aí com vocês. Você veja que ele fala até de uma forma dura e falando para eles assim, olha, o que aconteceu aí com vocês? Vocês eram felizes, vocês estavam bem, e aí de repente aparece alguém falando de lei, e não ouçam tanto Paulo, porque Paulo não sabe o que fala. Provavelmente era isso que era o contexto, né? E aí ele fala, olha, eles estão querendo convencer vocês a se afastar de mim. Eu amo vocês. De certa forma é isso que ele está expressando nas entrelinhas para essa igreja. E ele está falando, olha, é sempre bom ter um grande interesse por alguém, mas desde que seja para o bem. E não era isso que estava acontecendo. O que será que aconteceu? O que está escrito, né, lá? Vamos ver lá o capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele fala, admiro-me que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Sabe o que muitas vezes tem acontecido nos dias atuais no nosso meio? Nós perdemos relacionamentos na igreja, nós desviamos nossos olhos de Cristo, começamos a ouvir, pastor tal falou, fulano até da própria igreja, inclusive, buscou um novo conhecimento, um novo entendimento, e Paulo está falando, olha, isso aqui está acontecendo. E é justamente o que acontece nos dias atuais. As pessoas tentam inventar um outro evangelho. Não, porque a igreja é morna, a igreja é fria, a igreja não faz isso, a igreja deixa de fazer aquilo. Então vamos animar. Que tal a gente colocar uma banda musical, um show de dança na igreja, o ministério da dança agora. Não, beleza. Então vamos criar agora o ministério do skate. E assim vai. E aí as pessoas começam a customizar a palavra de Deus quando ela é completa e eficaz para nós. Paulo está deixando isso bem claro aqui. Ele está falando, olha, o relacionamento que eu tenho com vocês é o relacionamento da fé. E eles estão apresentando outras coisas. E aí isso está fazendo o quê? Está levando a igreja a um declínio. Apesar dos outros, como é que Paulo se sentia? Paulo agia com maturidade apesar dos problemas causados por outras pessoas. Ele lembrava dos bons momentos que ele tinha vivido mesmo nos dias difíceis dentro da igreja da Galácia. E os Gálatas, eles tinham essa mesma ideia, talvez essa mesma visão de Paulo. Por isso que ele começou a citar
para eles essas coisas e falar, olha, as coisas eram assim, por que não estão daquele jeito? Por que estão mudadas? E aí no versículo 19 e 20 ele fala, meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. Apesar do que os outros estavam sentindo, apesar das outras coisas, Paulo, ele até fala aqui com clareza, ele estava se sentindo perplexo com essa situação, ele não estava acreditando. Ele falou, olha, dói dentro de mim. Eu nunca tive um filho, mas eu gerei um filho, aliás, né? Mas o que acontece? Nós sabemos que há uma dor como uma dor de parto, quando alguém sente aquilo, parece que está dentro. E é isso que Paulo sentia. E nós precisamos agir como Paulo quando se trata de relacionamentos. Não como os Gálatas, que eles eram imaturos em relação a isso. Eles não tinham esse entendimento correto com relação a isso. E acabaram agindo errado, ouvindo outras pessoas, desviando a vista não só de Paulo. Eles estavam desviando a sua visão de Cristo. E o que é que nós aprendemos nesse trecho que nós vemos aqui? Que nós, mesmo hoje em dia, podemos cair nas falcatruas, vamos dizer assim, de rituais, idolatria e outras coisas assim. Como era no Velho Testamento, como foi no tempo de Cristo, ainda hoje muita coisa existe. Você não pode comer carne vermelha durante a Semana Santa, você tem que comer só peixe, porque senão você está pecando. Você não pode fazer isso ou aquilo, porque senão você está pecando. Nós precisamos aproveitar, inclusive, as dificuldades. Principalmente se você estiver acamado, fale de Cristo. Se você não estiver bem emocionalmente, lembre-se de Cristo para pregar para outras pessoas. Você vai ver que isso vai levantar você e vai levar amor às pessoas. Use as dificuldades como oportunidades. E é necessário agir com maturidade e amar as pessoas, independente das influências alheias, externas, internas, de qualquer outro lado. Olhar como Cristo. Inclusive, Paulo falou, olha, vocês me abraçaram e me receberam como quem recebe um anjo. Aliás, eu senti como se vocês estivessem recebendo Jesus Cristo entre vocês. Será que muitas vezes é assim que agimos? Será que não é isso que nós devemos fazer? E Paulo está chamando a atenção, está falando, olha, não existe outro evangelho, outra coisa. O evangelho verdadeiro é esse, e eu estou falando isso com amor. Então essa era a ideia e a intenção de Paulo. E eu acredito que essa deve ser a nossa ideia e a nossa intenção. E vamos daí depois para a quarta parte. Agora o João vai novamente tomar a rédea do programa. Depois nós vamos falar sobre a parte da interpretação da palavra liberdade e escravidão. É com você, João. Obrigado pela sua explanação aqui. O relacionamento que Paulo tinha com eles realmente era como um pai gerando, né, os filhos, no caso uma mãe, né, dor de parto, etc. Obrigado a todos vocês também que estão conosco aqui assistindo o programa ao vivo. Tenho aqui, vendo aqui, né, Marcos e Isabel Feitosa de Sorocaba, nosso irmão José de Araújo, lá de Campinas, né, que está de viagem para a África, vai fazer uma viagem, então vamos orar pelo nosso irmão José de Araújo. E também ele fala sobre que bom a gente ter esse espaço para a nossa comunhão a uma tela de distância, verdade, muito bom isso. Lilian Franca também está conosco aqui, se emocionou com o testemunho dos irmãos, do nosso irmão Fernando lá de Maceió, do Eris Albuquerque também está conosco, e Camila Botaro, lembrando do louvor que nós ouvimos lá de Campo Grande. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco no nosso programa número 50. Estamos só, espero em Deus, né, começando, né, estamos só começando. Espero a colaboração de todos vocês. Uma forma que vocês podem colaborar com o programa é compartilhando com outros irmãos. Esse programa é feito para a Irmandade da Igreja de Cristo, onde nós mantemos comunhão virtual aqui juntos. Então,
convide outros irmãos da igreja, fale sobre o programa, né? Compartilhe aqui com o Facebook, e quase todo mundo tem Facebook, né? Então mande uma mensagem para algum irmão que ainda não conhece o programa, para que venha aqui ter essa comunhão junto conosco. Nós vamos então agora falar sobre Libertos em Cristo com o nosso irmão Vicente Barbosa. Hoje estamos aqui para convidar você e a sua família a participar conosco do 3º Congresso Mineiro, que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de julho, na Igreja de Cristo, no centro de Belo Horizonte. E traga também a sua criança para participar do Espaço Kids, que vai acontecer no dia 7, sábado, de 9 às 18. Vai ser muito legal, vem participar conosco. Vem pro Congresso Mineiro! Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Libertos em Cristo. E nessa edição agora a gente vai falar sobre exatamente um encontro entre o tratamento do eu com o tratamento agora e o encontro com as pessoas que eu prejudiquei. Por quê? Nas apresentações passadas a gente falou sobre o passo 1, que é eu admito que sou impotente perante as drogas, perante o pecado. O passo 2, eu acredito que tem um poder superior a mim, que é Deus, que pode me ajudar e me trazer a sanidade. O passo 3, eu decido entregar a minha vida e a minha vontade aos cuidados desse Deus, então eu tomo decisões. O passo 4, eu faço um inventário moral de mim mesmo, descobrindo quem exatamente sou eu. O passo 5, eu admito perante Deus, perante eu mesmo e perante um outro ser humano a natureza exata das minhas falhas. O passo 6, eu deixo Deus remover todo esse defeito de caráter que há em mim. O passo 7, que nós tratamos semana passada, humildemente eu continuo orando a Deus, eu rogo a Ele que me livre dessas imperfeições, porque tratando todo o eu, agora eu estou preparado para tratar aqueles que eu prejudiquei. Então o passo 8 diz assim: fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos. Não é para a gente sair querendo consertar o mundo. O dependente químico e alcoólico, ele é muito ansioso, às vezes ele quer ir, fazer e acontecer. Eu me lembro que em uma das internações minhas, eu saí da casa de recuperação, já queria ir lá pagar um dinheiro que eu devia para aquele traficante. E não deu certo isso. Era uma coisa certa a ser feita, que era pagar uma dívida, mas isso era uma muleta para eu voltar a usar droga. Porque eu cheguei e paguei aquele traficante e ele falou: olha, tem uma droga boa aqui. E eu voltei para o uso naquele mesmo dia. Então não é para sair fazendo coisas ansiosamente. É fazer uma relação das pessoas que eu prejudiquei e orar com essa relação na mão. Esse é o nome da nossa história hoje. E a gente começa dizendo que fazer uma lista de todas as pessoas as quais nós ofendemos, nós prejudicamos, provavelmente vai provocar uma atitude defensiva natural em cada um de nós. A partir de cada nome que eu vou escrevendo ali, começa a formar uma outra lista mental. A lista do que foi feito de mal para aquela pessoa. E isso começa a me atingir, porque agora eu preciso tratar isso. Então, como podemos lidar com esse ressentimento que guardamos contra os outros e contra nós mesmos? E como podemos lidar e corrigir os nossos erros? Então, quando nós pensamos em todas as coisas e as pessoas que nós fizemos mal, nós temos que pensar que Deus nos perdoou. Faz sentido também perdoar os outros. Isso nos livra de toda uma tortura, de um ressentimento que corrói a gente por dentro. Liberamos o perdão então. Não podemos mudar o que os outros fizeram contra nós, mas podemos perdoar as suas ações e estar dispostos a corrigir o nosso erro. Então, a pergunta que fica essa semana é: quem eu ainda não perdoei? E aí você pode listar os nomes das pessoas e o que ela fez. E a outra pergunta é: quem eu prejudiquei?
e por que eu prejudiquei. E você também pode listar o nome dessas pessoas. Então, é interessante a gente entender tudo isso e saber assim, quem eu prejudiquei e o que eu fiz, né, para essa pessoa. Quando a gente lista, e dentro dessa lista nós não vamos fazer mais nada além de listar. Nós vamos listar e orar. E Deus vai mostrar a data certa da correção ser executada, do ato acontecer. Então, eu me lembro que eu estava com a Patrícia no supermercado e com o dinheiro para fazer uma compra, e nesse último tempo de recuperação, que eu estava firme, né? E na fila do caixa eu encontrei uma pessoa que traficava drogas. Ele falou: você não vai me pagar aquilo que eu te devo? E aí eu tirei parte do dinheiro que era para fazer compra e paguei aquela conta. Eu não precisei ir lá agora na favela pagar uma conta. Não. Agora eu encontrei essa pessoa no momento certo e aí paguei ela, mesmo eu pagando ela neste local, que não era o local onde ele traficava. Ele ainda falou assim: se você quiser ir lá buscar droga de novo, pode ir lá que tem. Mas eu agora tinha pago essa conta no momento em que Deus preparou para essa conta ser paga, e eu não fui atingido agora com o retorno das drogas. Então, Deus vai mostrar o dia e a hora para que as contas sejam acertadas. Porque é o passo 9 que vai nos mostrar isso na semana que vem. Sejam bem-vindos à recuperação, libertos em Cristo. Muito bem, esse foi nosso irmão Vicente Barbosa, né? E alguns conhecem como Kiko, mas Vicente Barbosa é o nome dele. Apelido Kiko, nosso amigo aqui também, parceiro do programa, né? E estamos trabalhando juntos em projetos também. Vera, de São João da Boa Vista, muito obrigado por você estar conosco. Fátima Vieira também, faz tempo que não a víamos aqui, muito obrigado também por estar conosco. Silvana Nascimento, boa noite, queridos irmãos, Deus continue abençoando, lá de Pirituba. Edu Cris Cavalcante, de Garanhuns, Pernambuco, a uma tela de distância também conosco aqui. Mauro Marques também está conosco, dando seu boa noite. Mauro Marques, que é de Pirituba. E Severina Chaves e João Matos, também nosso irmão João Matos e Rose, né, que geralmente escreve. Então, dando um abraço aqui também para a Teca e também para o Daniel. A Rose é nossa irmã lá de New Jersey, uma cidade ao lado assim, de Nova York, né, que tem, é um estado, né, de New Jersey, na cidade de Newark, que tem a Igreja de Cristo brasileira lá. Então, se você um dia estiver visitando os Estados Unidos, né, sabemos que muitos irmãos vão à viagem, assim, vai conhecer a congregação lá. No aplicativo da igreja você encontra também o endereço da Igreja de Cristo lá em Newark, então não deixe de visitar. Muito bem, o Edinho falou sobre o relacionamento, né, que o apóstolo Paulo teve com a igreja e a importância que isso tem. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre liberdade e escravidão, né, fazendo até uma interpretação da palavra de Deus, assim. Imagine só você vai viajar, até que mencionei isso agora há pouco, né? Você vai viajar, sua primeira viagem internacional de avião, você vai viajar de férias para Nova York. O Edinho está festejando lá, achando que ele que vai. Não é você não, você tem que trabalhar. Tá lá. Eu queria ir. Ele queria, né? Mas sabe como que é? Ninguém me convida agora. Convida, mas você paga. Tá convidado, e eu convido. E tá você bom. Paga dessa vez, certo? Eu acho que é uma coisa justa isso. Eu tenho que pagar porque você convidou isso? É isso aí, quem convida, paga. Não, você convidou, você se convidou. Mas enfim, imagina então, Edinho, se você vai na primeira viagem internacional de avião, assim, você vai de férias para Nova York, não lá no Paraguai que você costuma ir. Imagina só, que e acontece isso aí, o avião sofre um acidente e cai. Nossa, logo na primeira viagem de avião, você é pé frio, hein, Edinho? Nossa. Logo eu. Logo você. Mas, boa notícia, todos os passageiros saem ilesos dessa tragédia. Pelo menos essa boa notícia. Agora, a questão, continuo imaginando, você embarcaria no mesmo avião novamente? E aí, Edinho? O que acha?
Não sei não, viu? Eu ia aprender a nadar, talvez. Talvez nessa situação, mas para imaginar somente, né? Porque o que os Gálatas estavam fazendo? Se você lembra aqui da leitura que até o Edinho fez, capítulo 1, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: eu estou admirado com vocês, porque vocês estão voltando para a lei. Vocês saíram da lei e estão voltando para a lei. Mas o que acontece é que algumas pessoas estão perturbando a fé de vocês e pervertendo o evangelho. Era isso que estava acontecendo. E acontece hoje em dia também. A mesma coisa, pessoas são levadas aos rituais do Velho Testamento, são levadas porque, afinal de contas, está na Bíblia, é verdade, está na Bíblia. As pessoas não sabem qual é a diferença, os religiosos, líderes religiosos, fazem de conta que não sabem qual é a diferença entre Velho e Novo Testamento, e tem, de fato, uma grande diferença. E era isso que os Gálatas estavam sendo levados a fazer. No capítulo 4, versículo 17, você pode até ver aqui a leitura comigo, e ele diz: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Então eles tinham um grande amor pelo apóstolo Paulo e estavam com ciúmes. Aqui está agora o versículo melhor. E eles estavam com ciúme que queriam que os irmãos mostrassem zelo por eles, por esses líderes religiosos que tinham aparecido lá na igreja dos Gálatas. E era isso que estava acontecendo. Então, por isso eles estavam tentando levar. Então, você se submeteria a isso? Imagine então se o avião tivesse caído e você fosse intimado a pagar a passagem novamente. Aí é muita coisa, né? É desaforo, na verdade. Você pagar a passagem de novo. Já pensou essa situação, Edi? Você paga a passagem, o avião cai e ele fala, você vai ter que pagar de novo se quiser ir. Se quiser chegar lá. Não, aí eu quero meu dinheiro de volta, na verdade. Pelo contrário, seria querer, né? Mas, como você é pé frio, é isso que está acontecendo. Mas é isso que está acontecendo, incrível que pareça, é isso que está acontecendo na religião. As pessoas pagam, no caso Jesus até pagou pelos nossos pecados, e as pessoas querem cobrar ainda das pessoas mais ainda. Assim que aconteceu no Velho Testamento, né? E tinham sacrifícios, rituais e tudo mais, era para pagar, e as pessoas queriam cobrar mais ainda, apesar desses irmãos terem conhecido Cristo. Então era uma situação, não dá para nem expressar. Voltar para a obediência ao Velho Testamento é como voltar para um avião que já caiu uma vez. Você não faria isso em sã consciência. Pode falar. João, você já ouviu alguém falar, não, a gente precisa ter lei, porque senão a gente não obedece a Deus? Eu já ouvi isso. Acho que as pessoas pensam no mundo, né? Não pensam no que a Bíblia diz, né? No mundo, claro, eu já ouvi esse tipo de coisa, e as pessoas estão focalizadas e querendo criar leis, até o que eu estava falando aqui. Porque você não pode comer carne vermelha, porque quando você passa o ano novo, você tem que ir para a praia, tem que pular 7 ondas no mar, você é obrigado a usar roupa branca, você não pode usar roupa colorida, você não pode, nem sem roupa você pode ficar. Bom, eu acho que é melhor nesse caso. Eu acho que nesse caso eles têm razão, é melhor que não, né? Mas se for para a praia, talvez dá para ficar. Mas na realidade as pessoas estão começando a criar regras inexistentes. Sim, não tem sentido. Até eu lembro de Jesus falando também com os mestres da lei, falou, olha, vocês estão criando leis, inventando coisas que são preceitos de vocês, e aí o coração de vocês está longe de mim. Paulo, em outras palavras, ele está falando a mesma coisa para eles. Sem dúvida. O coração de vocês não está amando, está sendo afastado de Deus. O ser humano gosta de ver e tocar em coisas, né? Por isso regras acho que servem para isso, né? Parece que é necessário que eu tenha regras, né? Não, se não tiver regra, eu vou fazer errado. Mas espera aí. Tem alguma coisa errada. Se eu não preciso da regra, por que eu tenho que criar ela, né? E se a nossa regra que nós temos hoje, ela é superior à antiga, por que eu tenho que usar a antiga? Mas o ser humano, né? Então é assim. Sim. Então não se submeta ao que ninguém conseguiu cumprir. Estou mencionando aqui o Velho Testamento. Ninguém conseguiu cumprir, na verdade, só Jesus, e por isso ele deu um novo. Por que você tentaria a Deus? Atos capítulo 15, versículo 10, é isso que estava acontecendo.
o apóstolo Pedro lá pregando, né, e questionou, ele foi levantada essa questão, tem que se circuncidar, tem que obedecer a lei de Moisés. Dá uma olhada lá em Atos capítulo 15, versículo 10, você vai ver isso. E o apóstolo Pedro chega a essa conclusão: olha, se nem nossos antepassados, nem nós conseguimos levar essa carga, por que nós tentaríamos a Deus? Então, voltar ao Velho Testamento, as obediências ao Velho Testamento, é tentar a Deus. Olha a situação grave que a gente cria. Por que desprezaria o sacrifício de Jesus? E é isso que uma pessoa está fazendo. Está desprezando o sacrifício de Jesus. Se uma pessoa quer voltar ao Velho Testamento, o que ela tem que saber? Bom, nós vamos lembrar o que ela tem que saber. Ela tem que saber a história de Abraão. E a história de Abraão não aconteceu por acaso. Isso em Gálatas capítulo 4, versículo 21. Eu vou até colocar aqui na projeção para que vocês possam também acompanhar comigo. Versículo 21 e 22. Vou tentar frisar aqui. 21 e 22. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Olha só a forma que o apóstolo Paulo trata, até ele se expressa aqui. Você quer voltar para aquele avião que acabou de cair? Acaso você não estava lá dentro? Ué, não estou entendendo, dando essa comparação, né? Diz também o seguinte: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Então, você conhece essa história. Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Uma mulher escrava e outro da mulher livre, Agar e Sara. Você consegue lembrar dessa história. Espero que você consiga lembrar. O filho da mulher escrava nasceu de maneira natural, mas o filho da mulher livre nasceu por causa de uma promessa que Deus fez a Abraão. Nós temos então de um lado Ismael, de outro lado Isaac. Eles tiveram pressa, tentaram ajudar o plano de Deus de ter um descendente. Então, Sara deu Agar para Abraão ter relação e nasceu Ismael. Hoje em dia são os árabes, né, que tanto incomodam os israelitas, ou seria o povo de Israel, até hoje em dia. Na questão tem várias questões aí políticas, inclusive não vamos entrar nelas, né? Estamos entrando aqui. Se você quer obedecer ao Velho Testamento, você sabe o que está escrito lá? Você está querendo se tornar o filho da escrava. Está deixando a livre para se tornar o filho da escrava? Você está renegando a própria mãe. Basicamente isso, como se fosse o que o apóstolo Paulo está levantando aqui, a situação que ele está levantando. Então, uma era mulher da livre, a outra escrava. Sara, a livre, Agar, a escrava. Nós entendemos isso muito bem. Essas 2 mulheres representam as 2 alianças, e quem está falando isso também não sou eu. Veja só que esse é o versículo 20. Vamos ler desde o versículo 23, vamos ler até o versículo 26. Eu estou tentando até frisar aqui para vocês também, para compartilhar. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Então veja que até no Novo Testamento nós temos ilustrações. É usado como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Então, filhos de Agar, escravidão. Filhos da lei, escravidão. Agar representa o Monte Sinai na Arábia. Corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Não hoje em dia, mas daquela época do Novo Testamento, logicamente, no 1º século. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e essa é a nossa mãe. Então, aqueles que se baseiam na palavra de Deus, logicamente, né, tem o Novo Testamento como o que seguir, não o Velho Testamento. Nós somos, então, filhos da liberdade, não filhos da escravidão. Temos até uma ilustração para isso, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Então, representa o Jerusalém do Monte Sião e Jerusalém celestial. Você que está também escolhendo se você quer obedecer uma só lei do Velho Testamento. Ah, mas eu obedeço só uma lei, só aquela lá. Sim, uma só lei. Se você olhar, então, em Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 4, você vai ver ele dizendo, em versículo 4, diz que cai da graça, perde a salvação. Se separa de Cristo quem obedece um só mandamento do Velho Testamento. Leia Gálatas capítulo 5, você vai ver isso. E se tiver dúvida, pode escrever para a gente e a gente conversa mais sobre isso.
Então, naquela época, o filho que tinha nascido de maneira natural perseguia o que tinha nascido através do Espírito. Agora também acontece, ou no Novo Testamento, né, que estava acontecendo o mesmo. Os judeus estavam perseguindo os discípulos de Jesus que eram livres. Capítulo 4, versículo 29, está aqui até, veja o versículo 29, ele diz: naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido do segundo Espírito. O mesmo acontece agora, os judeus perseguindo os discípulos de Jesus. É sobre isso que o apóstolo Paulo aqui está se referindo. E ele continua ainda: mas o que dizem as Escrituras? Expulsa a mulher escrava e seu filho, porque de maneira nenhuma o filho da escrava vai ser herdeiro com o filho da mulher livre. Então acho que dá para entender, né? Nós não devemos ficar na escravidão, devemos ficar na liberdade. É assim que devemos ser. Você é filho da escrava ou da livre? Você é filho do Novo Testamento ou filho do Velho Testamento? Você nasceu debaixo do Velho Testamento ou nasceu debaixo do Novo Testamento? São perguntas para pensar. Se for filho da escrava, será expulso a mulher escrava e seu filho. O Velho Testamento para de funcionar, de ter a sua validade, mesmo tendo sido a palavra de Deus, perdeu a validade. Como eu poderia pegar aqui uma moeda de cruzeiro? Talvez já ouviu falar, uma das moedas que o Brasil usou no passado é cruzeiro. Cruzeiro é dinheiro? E aí, Edinho, o que você acha? Deixa eu perguntar aqui para o Edinho, o que você acha? Cruzeiro é dinheiro? Olha, quando eu era criança era muito dinheiro, ainda hoje é. Sabe? É dinheiro, mas qual o problema? Não posso ir no mercado então com esse seu dinheiro aí, seu cruzeiro, e ir lá comprar alguma coisa? Pode. Posso? Só não vão aceitar. Eu posso ir só no mercado, né? Você pode ir, só não vão aceitar. Não, isso é muito engraçado, eu vou até tirar você daqui, não é possível. Não sabia que seria tão engraçado assim. Olha, eu perdi até a nitidez aqui. Não vale nada mais. Pois é, depois dessa perdi até a nitidez. É o foco, ó, já era meu foco aqui, você bagunça tudo mesmo. Opa, mas enfim. Se for o filho da escrava, será expulso, a mulher escrava e seu filho. A palavra de Deus, como por exemplo o Velho Testamento, palavra de Deus, sim, mas qual é a questão? Perdeu a validade. Por quê? Porque vem um novo, quando vem um novo, o velho perde a validade. Mas isso não serve para irmão não, tá, Edir? Não conhece esse papo não que eu te conheço. Vou te expulsar, hein? Olha lá. A questão volta à tona, você é filho da lei ou filho da graça? Você tem que escolher, afinal de contas. Veja quão clara é a palavra de Deus. Nós não podemos continuar achando que todos somos irmãos e todos que falam da Bíblia tá bom, que qualquer um obedece o que quer. Não é assim. Se for filho da lei, será expulso a mulher e a escrava seu filho. Vimos isso claramente também. E qual a relação? Opa, pode? Ô João, então todo mundo não é filho de Deus? Opa, nem todo mundo é filho de Deus, como nós vimos também no depoimento do nosso irmão Fernando, né? Ainda não recuperei aqui a minha nitidez. Deixa eu ver se eu recupero aqui a minha nitidez. Tá quase lá, mas enfim. Recuperei a minha nitidez, o Edinho é fogo mesmo. Né? A câmera estava rindo de você e de mim, eu acho. Como disse nosso irmão Fernando, né? Nem todo mundo é filho de Deus, a não ser aqueles que nascem, que se tornam livres. Nesse caso, nós não éramos escravos no Velho Testamento, mas éramos escravos do pecado, né? Então agora precisamos nascer de novo, um novo nascimento. Nascemos sob uma escravidão nesse caso, não que os pecados, nossos pais, etc. Não vamos entrar no assunto também. Gálatas capítulo 4, versículo 30. Vamos voltar lá, Gálatas capítulo 4, versículo 30. A pergunta é, qual a aplicação dessa passagem? Então vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículo 30. Aqui está, você pode até ler comigo para não ter dúvida. E ele diz claramente, mas o que diz a Escritura? O que diz até o próprio Velho Testamento? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Se você é filho do Velho Testamento, se você é obediente ao Velho Testamento, então você vive numa situação de, vou escrever aqui para não ter dúvida, né? Escravidão. Nem precisa, tem que até soletrar aqui para não errar, porque pode acontecer. Porque a Edinho me atrapalha demais aqui. Vocês têm que desculpar o João hoje, que ele está meio atrapalhado, né?
Eu tenho que ficar cuidando de você aqui, esse é o problema, esse é meu problema. Ah, é, porque eu não me comporto, né? A mãe você falou, cuida do seu irmão mais novo, ele não tem juízo. Então é isso aí. Ele acreditou. Mas eu vi mesmo. Bom, libertação da escravidão. Portanto, irmão, nós somos filhos da mulher livre, não da mulher escrava. Gálatas, capítulo 4, versículo 31. Temos uma ilustração aqui. A princesa Isabel libertou todos os escravos. Bom, a gente não lembra, mas a gente lembra da história. Né? E agora para a gente é uma ilustração. Também criou a lei do ventre livre. Lembra-se dessa história também? Quem nasceu depois da libertação, nasceu livre. Então, Jesus nos libertou do Velho Testamento. Jesus libertou os judeus daquela época, do primeiro século do Velho Testamento. Quem somos nós para voltar a um ponto que nós nunca nascemos naquele ponto? Não devemos obedecer nada do Velho Testamento. O Velho Testamento, sim, serve para nós hoje, sem dúvida. Eu vou até pegar a passagem aqui, 1 Coríntios, acompanhem comigo lá na leitura, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, você pode ver lá que ele vai falar sobre várias histórias, eu vou até colocar aqui para você. Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, no tempo do deserto lá, e passaram pelo mar vermelho. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem como no mar, comeram do mesmo alimento espiritual, né, que era o maná, beberam daquela pedra espiritual, e a pedra era Cristo, a água que saiu da pedra. Contudo, mesmo eles tendo visto todas essas coisas, a questão aqui é, para que serve o Velho Testamento hoje? Mesmo eles tendo visto todas aquelas coisas da poderosa mão de Deus, isso não serviu. Milagres não salvam, nem hoje, nem nunca. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, para que serviram aquelas histórias do Velho Testamento? Tem uma recuperação aqui de 4 histórias, né? Passagem do Mar Vermelho, comeram maná, beberam da água, foram batizados como um tipo de batismo, né, seguindo Moisés. Essas coisas, essas histórias do Velho Testamento ocorreram como exemplos para nós. Está aqui, ó, o Velho Testamento serve de exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. E aí ele fala, não seja idólatra, versículo 7, não pratique imoralidade, versículo 8, não coloque o Senhor à prova, não prove a Deus, se é Deus faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Não se queixe, tá aqui, ó, não se queixe de Deus. Porque essas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre que tem chegado o fim dos tempos. Então o Velho Testamento hoje serve para nós como exemplo, como advertência para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Então, precisamos pegar a libertação da escravidão, eles foram libertos do Velho Testamento, nós do pecado, e precisamos seguir. Jesus libertou a todos do Velho Testamento. E nós nascemos debaixo da graça e não debaixo da lei. Não faz sentido querer voltar ou ir para a lei, não. Quem nasceu depois da libertação, nasceu livre do Velho Testamento. Nós nascemos nessa situação. Muito bem. Vamos então, estamos aqui chegando ao fim do nossa aula de hoje, né? Espero que tenha sido válida para vocês, mas ainda temos uma parte aqui do programa, do nosso conteúdo. Quero agradecer a Célia Giovanni Bert, está nos assistindo aqui, Vicente Barbosa também está conosco, Ana Mendes, quem mais que eu não tenha visto aqui, Vicente dizendo aqui é uma tela de distância, legal Vicente, bom ter com você conosco, de Belém do Pará, aí sim, agora mais lá do norte do país, né, Alessandra Sobrinho, desculpe, Adriana Costa também está conosco, Claudete Girodo, uma bênção esse programa, Fernando e Michele Albuquerque, e a Claudete lembrando aqui que o Congresso Mineiro espera ver todos lá em julho no Congresso Mineiro. Patrícia também está conosco, Flávia Alves também está dizendo, admira o Kiko, nós é mútua, né, na nossa admiração por ele também. Parabéns a todos que oram para esse programa, agradeço ao Senhor a cada participação. Obrigado, Claudete, por escrever para a gente aqui também. Irmão Vicente, obrigado por compartilhar, que seja louvada a sua vida e a sua família, orando por vocês. Imagino que a Michelle escreveu aqui, né? Afinal de contas, obrigada.
não é? Do Eris Albuquerque também aqui dando glórias a Deus. E várias pessoas aqui mandando sua mensagem, se manifestando de alguma maneira. Muito obrigado a todos vocês. Vamos assistir agora Vida com Propósito. Você sabe que esse é o nosso último quadro e no próximo bloco nós voltaremos para nos despedir. Então, Vida com Propósito. Tchau. É hora de dizer tchau daqui a pouco, né? Vida com Propósito com vocês daqui a pouquinho. A vida é uma batalha de vida e morte. Precisamos nos preparar. Qual é o rei que, pretendendo ceiar guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz de vencer a guerra, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe. Muitas pessoas pensam que Satanás é nosso maior inimigo, mas ele não é tão grande quanto este do qual estamos falando. Você é o rei com 10.000 soldados, Jesus é o nosso embaixador de paz e Deus, nosso pior inimigo, pois nunca vamos vencê-lo. Vamos fazer as pazes com Deus. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. E para a nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre o sinal do tempo, vindo dos céus. E em Mateus, capítulo 16, verso do 1 ao 4, tem um acontecimento, um relato muito interessante, onde nos diz que aproximando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está em um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu e não conheceis os sinais do tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-o, saiu. Então esse relato é muito interessante porque nós vimos que através da criação, através das coisas que Deus fez, nós conseguimos reconhecer a sua grandeza, a sua perfeição. E é incrível que Jesus nos disse isso, que através desses sinais nós conseguimos perceber isso, nós conseguimos ali fazer uma certa previsão do tempo. É certo que às vezes não é sempre assertiva, que às vezes sempre não é como nós previmos, mas o certo é que nós conseguimos identificar os sinais dos tempos. Por quê? São sinais que nós estamos presentes, nós estamos observando, estamos vivenciando essas mudanças. E Jesus falou, vocês conseguem interpretar isso, mas não conseguem perceber os finais dos tempos? Porque nós temos que prestar atenção no maior sinal do tempo vindo dos céus, que é Jesus. Jesus é o maior sinal que Deus demonstrou nos céus para a vinda dos fins dos tempos. E nós bem sabemos que agora é o momento de reconhecermos, é o momento de nós trazermos à mente a reflexão que os dias têm sido maus e que a iniquidade tem aumentado. E nós bem sabemos que Jesus veio ao mundo, ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus hoje está vivo. E Ele quer fazer uma mudança na minha vida e na sua vida. Mas para isso nós temos que reconhecer que os tempos são maus, nós temos que reconhecer que está assim no fim dos tempos e que para nós termos essa redenção, que nós reconhecemos a Jesus, reconhecemos este sacrifício. Pois é como falou, nenhum outro sinal será dado a não ser esse. Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitou por mim e por você.
Que Deus nos abençoe. Estamos voltando, mas para dizer tchau, tá na hora, afinal de contas, né, Edil? Você falou demais hoje. Tá na hora de dar tchau. Não estranha ele assim mesmo? É que vocês não veem offline, né? Offline, ele fica contando piada ainda, né? Dizendo bem amigos como que é? Bem amigos da Igreja de Cristo. É isso aí. Estamos aqui nos despedindo de mais uma transmissão ao vivo para você. Espero que tenha gostado do nosso programa. E o que você achou do menino Neymar? Ah, não é isso. É melhor agradecer as pessoas que estavam assistindo aqui e várias pessoas aqui, agradecer a todos, né? A Ana Mendes aqui dizendo que foi bastante válido a aula de hoje, que gosta de ouvir eu falando, não falando nada de você. Que bom, né? É que as pessoas cortam a parte que eu falo, né? Elas já me conhecem, né? Eu já notei que a audiência aqui baixa, mas deve ser um detalhe só. André Cândido aqui também, e Fernando e Michele dando boa noite também. Agora a Ana mesmo escreveu aqui pro Edinho também. Deus abençoe toda a família, ele está precisando, é isso mesmo, todo mundo orando pro Edinho. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui por esse tempo juntos no 50º, acho que é assim que fala, né? Espero que seja. Depois eu descubro que não, talvez, mas obrigado por todos vocês estarem conosco. Nós voltamos na próxima semana. Se Deus eu também abençoar. Gostaria de agradecer a todos que tiveram aqui com o João mais do que comigo, até porque eu tive problemas para me conectar hoje, né? E queria agradecer mais uma vez a sua presença. João, tenha paciência comigo nos próximos programas. Mas eu queria, de fato, agradecer você que nos ouve quase um ano já. E sei que nós temos buscado cada vez melhorar mais e vemos que as pessoas têm acessado constantemente. Então, significa que nós estamos levando, de fato, a comunhão a uma tela de distância. Então, muito obrigado a todos vocês que estão tendo paciência conosco. E uma boa semana a todos e fiquem todos com Deus. É isso aí, nós fizemos uma enquete alguns dias atrás, tivemos uma boa repercussão lá no Facebook, nem sei se vou achar que é ela aqui, mas tivemos, parece, uns 94, 96, alguma coisa assim, porcentagem, que vocês ajudariam o programa. Então mandem colaborações, mandem sugestões para que a gente possa melhorar, onde que a gente possa melhorar também, qual ponto, né, assim, tudo mais que a gente pode fazer para melhorar. Porque estamos chegando a um ano, né, e esperamos continuar, e para isso nós precisamos de mais pessoas se envolvendo, né, como até o nosso irmão Bruno e Sara lá da Alemanha, que assistem o programa e também compartilham, né, seus pensamentos, a sua fé. Faça como eu, o Edinho, que está lá em Curitiba, né, estamos mesmo distantes, juntos ao mesmo tempo, né, mantendo comunhão aqui. Também nosso irmão Vicente, muito obrigado pela participação dele, Marcão, no Marco da Atibaia, Rui Albuquerque, que nos ajuda aqui sempre, Débora Amaro, que tem aparecido um pouco menos recentemente, né, mas agradecemos desde já a participação, e nossos irmãos lá de Minas Gerais também, que você viu hoje, o Anderson, né, mas de vez em quando você vai ver o Ivan também, e a produção do nosso irmão Rômulo, que não aparece, mas ele está sempre
fazendo a produção dos programas lá. Então, Edinho, acho que é isso, por hoje é só. Nós voltamos a semana que vem. Só por hoje. Só, na verdade, uma 40 vez, minutos. Paciência. E semana que vem esperamos fazer um programa melhor do que essa semana. E eu espero que você também participe, assim como o João falou. Tem diversas formas que você pode participar. Se você não gosta de mostrar a sua carinha bonita, que nem a minha e a do João, você pode escrever um texto, nos mandar, sugestão de temas, você pode fazer diversas coisas. Se você quiser escrever, inclusive na página da igreja, vamos entrar em contato, né? Vamos conversando para verificar se você tem histórias para contar para a congregação, coisas relevantes. Pense sempre assim, quero falar para a Igreja de Cristo no Brasil, né? E aí, o que você quer falar? Sobre, por exemplo, os irmãos de Minas Gerais, uma vida com propósito. E é sempre assim, aí o Bruno Capato aquecendo o coração. Quem sabe nós não tenhamos mais pessoas aqui fazendo vídeos ou até mesmo escrevendo para a página da Igreja de Cristo. Você é mais do que nosso convidado. Mais uma vez, boa semana e fiquem todos com Deus. Estou só mostrando aqui a página enquanto você estava falando também, né? Mas lembrando aqui dos eventos da igreja, o 3º Congresso Mineiro, né, que se aproxima. Depois o 6º Congresso de Inverno da Igreja de Curitiba. Temos o Rejove também lá no Rio de Janeiro, a Inoquita, o 39º Congresso Feminino das Igrejas de Cristo também. Visitem a página da Igreja de Cristo. Vou tentar colocar um endereço. Bom, agora fica meio difícil colocar, mas precisamos dar já boa noite, agradecer a vocês e visite então igrejadecristo.com para você saber mais e até eventualmente participar. Eu até recebi uma mensagem agora há pouco da Miriam, isso é mesmo? Deixa eu só verificar se foi isso mesmo. Isso, Miriam Garcia fazendo uma sugestão. Não li a mensagem ainda, mas vou ler a mensagem para saber a sugestão de um artigo que ela gostaria de saber um pouco mais. Então agradeço a todos vocês, desejamos uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Boa noite. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. É muito engraçado. Graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. O seu amor é eterno. Pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará, pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. O seu amor é eterno. Pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará, pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom.